segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é o princípio do prazer e da realidade, né? Então, o prazer deseja o infinito, o prazer deseja uma gratificação plena e indolor. O prazer é o prazer pelo prazer. O princípio do prazer tem como uma finalidade o próprio prazer instantaneamente. Na antítese do princípio do prazer, no princípio da realidade, o princípio da realidade seria, portanto, essa antítese do princípio do prazer, pois a realidade, a civilização ou a constatação que esse desejo infinito é impossível de ser suprido, né? Logo, a realidade seria a subjugação do princípio do prazer, o controle, a ordenação, a organização do princípio do prazer. Mas, aqui a leitura do Marcuse é interessante, porque para ele, a realidade modifica o prazer. O princípio da realidade é uma transformação nos objetivos do prazer. Logo, o prazer continua. E mais que isso, a própria subjugação do princípio do prazer ou dos prazeres instintivos torna-se também um prazer na sociedade ou no princípio da realidade. Aí eu diria, né, bem ironicamente, converse com um calvinista do século XVI ou com um puritano e você entenderá exatamente o que é doutrinar a natureza em nome de bens reais. Há, portanto, na teoria ou na leitura do Freud, no Freud marcusiano, vamos dizer assim, há um confronto entre os impulsos animais e um ego organizado. Porque os impulsos animais estariam para o princípio do prazer, como o ego organizado estaria para o princípio da realidade. O primeiro, ou seja, os impulsos, estariam para o agora e o gratificante, enquanto o ego organizado, do princípio da realidade, estaria para o que é útil e não seja prejudicial ao outro. O princípio do prazer estaria aquilo que não é prejudicial a mim. E aí nós temos uma constatação clássica da Escola de Frankfurt, porque a Escola de Frankfurt ela trabalha com a razão crítica e a razão instrumental. Ou seja, os desejos humanos foram instrumentalizados. Portanto, os próprios desejos já não são mais do sujeito. Esse princípio da realidade cria os desejos. E é porque ele cria esses desejos que não é do sujeito que ele é tão frágil, que ele não é natural e que ele precisa ser revisitado e continuamente restabelecido. Nós podemos ver isso no pai primordial, nós poderíamos ver isso no processo de simbiose de um adolescente com a sua mãe, nós poderíamos ver isso no complexo de Édipo com o sexo oposto. Ou seja, não é acabado. Ele precisa de ser sempre revisitado e precisa de ser continuamente reestabelecido, onde esse prazer do princípio da realidade precisa de ser alocado. É por isso que ele é transformado, ou essa libido ela é alocada sempre em outras realidades. Né? Se a gente pega, por exemplo, o complexo de Édipo, quando a pessoa realmente tem esse processo de ruptura, de morte do pai, vamos dizer assim. Você percebe que a pessoa nesse momento começa a se deslocar para o futebol, para a música, né? Ela começa a ter muito convívio com os amigos, já não quer mais sair com os pais. Por quê? Porque aquela libido, aquela sexualidade, aquele prazer foi alocado e direcionado para um outro, canalizado para um outro lugar. Nós poderíamos fazer aqui um diálogo interessante, né? Porque, nesse caso, a civilização é frágil. A civilização é frágil. Assim como o sagrado na obra da Mary Douglas, por exemplo. Né? Ele precisa de ser todo instante cuidado, envelopado. Então eu falei sobre 2 pontos com vocês. Civilização e repressão. O ponto 2 eu falei o princípio do prazer e da realidade, colocando essas duas realidades antitéticas, né? O princípio do prazer e o princípio da realidade. Que a gente até poderia forçar assim para ficar didaticamente o princípio do prazer como o princípio do prazer individual e o princípio da realidade como um bem coletivo, como as relações sociais e tal. Seria uma forçação de barra, mas eu acho que ficaria um pouquinho mais claro para a gente, né? Didaticamente seria interessante. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar é o papel da história. Espero que eu não passe dos 30 minutos aqui. Agora aqui para mim é a chave para ler Marcuse, né? Por quê? Esse princípio do prazer, que é reprimido no princípio da realidade, vamos dizer assim, esse desejo infinito que entra em choque com a realidade escassa, como o autor diz, né? O indivíduo chega à compreensão traumática de que uma plena e indolor gratificação de suas necessidades é impossível. É impossível você se realizar plenamente sem dor na sociedade. E aí eu diria já, né? Então civilização é logo sinônimo de falta, ou seja, é logo sinônimo de desejo, é logo sinônimo de projeção do desejo e também é logo sinônimo de dor. É logo sinônimo de sofrimento. É logo sinônimo de angústia. Né? Mas, ou seja, vamos dizer que esse desejo infinito entra em choque com essa realidade escassa.
Esse princípio do prazer entra em choque com o princípio da realidade. Então, a realidade, ela reprime esse desejo infinito, porque ela é escassa, ela não tem como dar conta desse desejo infinito, então ela reprime esse desejo infinito. Mas essa repressão, ela é lançada então para um inconsciente, ó. Ela vai ser lançada para um inconsciente, ela vai ser lançada para um lugar que ela não é vista conscientemente, ó. Ok? Ela foi lançada para um inconsciente. Só que o que acontece? Esse inconsciente, ele retorna para essa realidade. Ok? Acho que ficou legal esse exemplo, né? Então, nós temos o princípio da realidade, que é escasso, temos o princípio do prazer, que é desejo infinito, vem a escassez e reprime esse desejo infinito, que não vai dar conta de realizar. E lança para o inconsciente, isso é, para um lugar que não pode ser visto, mas faz parte do aparato mental. Só que esse inconsciente, ele volta com força e modifica a realidade. Então, logo, ou seja, olha a frase do autor, o retorno do reprimido compõe a história proibida e subterrânea da civilização. Isso é história. A história lida do ponto de vista freudiano, e aqui é interessante porque ele continua a sua perseguição de um objeto de estudo que está para além da clínica e da individualidade. É por isso que ele chega até na história, né? Freud agora é visto por Marcuse como um intérprete da história. E a história, na verdade, é a história da repressão. A história é a história do reprimido. A história é a história do que é subterrâneo. A história é o retorno do reprimido que sempre volta. Do reprimido que é reprimido, mas sempre volta e modifica a realidade. Logo, novamente, nós temos aqui, na leitura do Herbert Marcuse sobre Freud, uma primazia do inconsciente, determinando o consciente, modificando, transformando, operando, orientando, realizando a realidade. Qual é a conclusão, portanto? A conclusão é que essa subjugação, ela não é natural. A própria repressão ou subjugação, ela é histórica. Ela não é feita pela natureza, e sim pelo homem. Ou seja, é o indivíduo escravizado que introjeta em si essa repressão. Ainda continuando falando sobre história, né? A memória ou a recognição através da regressão, por exemplo, quando emergem símbolos, imagens, muitos de nossos ídolos caem, né? E aí a verdade começa a ser contada de uma maneira que o consciente, o superficial, aquilo que é cristalizado, sempre nega. Vou usar o exemplo da clínica, tentar transportar para o Freud historiador que o Marcuse está trabalhando. Você pega uma pessoa que tem um trauma, certo? Ela tem medo de escuro. Ela tem medo de escuro e ela então vai numa clínica e começa a tentar elaborar esse medo. Ela pode chegar em um determinado ponto da infância dela, em que ela chegou à conclusão de que quando ela era pequena, os irmãos dela colocavam um travesseiro no rosto dela e ela se sentia angustiada, ela se sentia sem ar. E hoje, quando apagam as luzes do quarto, ela se sente sem ar. Quando ela chega nesse trauma, na repressão, né, quando esse reprimido volta para a realidade dela com imagens, com símbolos, né, e é lógico que eu estou dando um exemplo muito claro, mas poderia ser através de sonhos, de outros símbolos, né, ele emerge, essa realidade emerge, então aquilo que estava cristalizado, esse medo que era enrijecido, esse demônio, esse monstro que estava diante dela, ele cai. Ele cai e modifica a realidade dela. Ele cai e faz com que ela olhe para um futuro. Para mim, o interessante do Marcuse está aqui, né? Ou seja, olha só, quando o passado volta com essa potência sobre o presente, então logo ele é direcionado não como uma reconciliação com o presente, mas como uma flecha que foca no futuro. Agora, se você pega isso, né? Evidentemente que aqui nós temos novamente um diálogo com a leitura do Herbert Marcuse com Marx, né? Que é esse apontamento, essa leitura da história que aponta para uma realidade no futuro. Se você pega esse elemento de uma clínica individual e você transporta para a história é uma arma. Né? A história é um instrumento de guerra. A história é um instrumento de ação e de modificação da história. Né? Porque a história é justamente esse retorno do reprimido que vem formar a realidade. Né? Que vem à tona. Eu também faria menção aqui ao próprio Nietzsche, por exemplo, que ao voltar sua recognição para uma regressão do passado, por exemplo, faz uma genealogia da moral, historicizando essa genealogia da moral e desfazendo os ídolos levantados pelo cristianismo e pela ciência. Ou seja, desmistificando, descristalizando o passado, que Nietzsche acha um super-homem no futuro. Olha essa história. Aqui Marcuse também está muito próximo da história e da historiografia convencional, porque a historiografia teria ao menos dois grandes focos dentro das mais determinadas escolas, né? Primeiro é lembrar os homens daquilo que eles sempre quiseram esquecer, isso é,
o retorno do reprimido, né? Isso é, essa história que está sendo contada, ela é mais profunda, ela é subterrânea. E segundo, é desnaturalizar as coisas, né? Mostrar que as coisas nem sempre foram como elas são. Desvendar essas coisas que estão cristalizadas, explicar, compreender a razão pela qual essas coisas tornaram-se o que se é, né? Então, eu diria que Herbert Marcuse está fazendo uma história de um Freud um tanto historiador aqui, sabe? Ou seja, eu falei sobre 3 tópicos com vocês, dentro da introdução e do capítulo 1 do texto de Herbert Marcuse, de 1966, Eros e Civilização. O primeiro tópico, civilização e repressão. O segundo tópico, o princípio do prazer e o princípio de realidade. Terceiro tópico, o papel da história na teoria freudiana. Bem, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pinceladas do Saber. E é hora de dar